Terceira parte de Reitas Brasil, Rabino Shmuel, no meio do capítulo 35 do Tânia. Terminou ontem que a parte consciente do homem sempre vai sentir-se criatura. Faz parte da missão dela sentir-se separada de Deus para assumir Deus como seu rei. Mas os objetos com os quais se faz mitzvah não têm consciência de separação e nele se manifesta somente a percepção de Deus sobre elas. A partir do momento que a criatura é utilizada para fazer a vontade de Deus, só vigora nela a forma que Deus entende ela. Uma extensão dele, um representante leal da sua vontade que gerou o seu planejamento do processo da criação. E quando se faz mitzvah com a criação de Deus, ela está de acordo com o planejamento, com a vontade, e se torna um fator de luz para o ambiente, sem que a volta sinta, às vezes mesmo que sem que seja percebido de forma direta, refina o ambiente, refina os usuários, refina quem faz a mitzvah, torna eles mais sensíveis à presença divina e ao compromisso que temos com Ele. E eis que quando o homem, e continua a página de hoje, quando o homem se ocupa na Torá, estuda a Torá com esforço, então sua alma divina, junto com as ferramentas que ela usa para estudar, o poder da fala e o poder do pensamento, são objetos de mitzvah. Então, são criaturas que estão sendo utilizadas para fazer a vontade de Deus. Então, eles também são percebidos por Deus como uma energia que ele investiu e que voltou para ele com o retorno desejado. E por isso, elas estão unidos nele, numa união completa, sem bloqueios. Quando Deus cria uma criatura, na fase do investimento, na fase de criar o afastamento, a separação, e aquela criatura ainda não optou em retornar para Deus, então tem ali o desejo que Deus tem a partir da coisa, e tem ali o bloqueio que Deus faz para que isso não aconteça sozinho. Deus podia muito bem fazer, tudo está unido com Ele, tudo já estava unido com Ele originalmente. E a separação que é artificial e é momentânea. Mas enquanto não for feita a vontade de Deus, vigora a separação, vigora o bloqueio, o escurecimento forçado. Logo que a criatura faz o que Deus deseja a partir dela, é retirado o bloqueio, o escurecimento e surge de volta a luz. Aquela criatura, aquela situação volta a ser parte de Deus. Está unido à luz divina. E isso é chamado Ashrat Ashkina, a pairação divina, a presença divina paira sobre aquela alma divina. E fica claro que aquela alma ali não é algo separado, e sim algo dependente, uma extensão desse seu Criador. E sobre isso falaram os sábios, tem na Ética dos Pais, capítulo 3, no início do capítulo, mesmo uma pessoa, um judeu que senta e se ocupa com Torá, a presença divina paira sobre ele. Porém, claro que ele não vai ter essa percepção, senão vai deixar de viver, então ele não sente de forma direta. Mas assim ele é visto por Deus, e isso tem efeitos que enfraquecem o seu lado animalesco e removem tentações diante dele. Assim como dificuldades que vêm por ordem cósmica de criaturas. Ocupa se controlar, então complicações de ordem cósmica são removidas, porque essa pessoa não é parte do cosmo criado, é parte do Criador. Inclusive, se diz no Midrash que o rei Davi e também Rabi Yoshua ben Levi, tinha alguns sábios que o anjo da morte não conseguia matar, porque estavam ocupados com Torá. Então não vigorava o poder dessa criatura que separa a alma do corpo em cima de pessoas que estavam estudando Torá. Somente quando pararam de estudar, aí sim ele podia tirar a alma do corpo deles. Isso aqui foi uma observação minha. Agora segue no Tânia, essa parte do anjo da morte. Segue aqui no Tânia. Porém, para atrair a luz
a revelação divina, não somente, então, para atrair a luz divina sobre a alma divina em si, sobre o poder do pensamento da fala, é fácil? Só se ocupar nos conteúdos que Deus pede para se ocupar. E o investimento de Deus na alma divina, no pensamento e na fala, está liquidado, está realizado, e essa criatura está já ligada com ele. A missão nossa, porém, não é só iluminar as partes mais dissolúveis, digamos assim, de nossa criatura. Tem as partes mais grotescas de nossa criatura, que são essas que nós temos que entregar para Deus como oferenda. Vai atrair a luz e a revelação divina também sobre o corpo, sobre a alma animal, aquela que sente a vida física acontecer, sente a separação de maneira concreta. A alma divina não sente a separação de Deus de maneira tão concreta. Ela lembra, ela compreende que o físico é só uma faceta da realidade, e uma faceta imposta, artificial. Mas a alma animal não entende que a matéria é artificial. Para ela, o material é o natural, esse é o concreto. Sobre o divino ela não entende, ela não tem direito de discorrer sobre isso. Mas ela sentia aquilo como fato, ela não sente. E quem não aprendeu o Hassidut vive de acordo com a alma animal, por isso para ele o material é o concreto, e o divino não é o concreto, até ele aprender. Então, diz assim, para atrair sobre essa alma animal também a revelação divina, é necessário cumprir mitzvot com a força da ação, através do próprio corpo. Desde colocar tefilim, construir sukkah, e sentar dentro da sukkah e comer matzah, e fazer tzedakah e ajudar os outros com esforço físico, e resgatar prisioneiros, enfim. Todo tipo de mitzvah que se faz com o corpo, todos os órgãos dele. Então, comer o alimento de Shabbat e o vinho do Kiddush, e correr para visitar o templo, digamos, que nem vimos na porção de hoje no Chumash, visitar o templo com o corpo. Nesse momento, a força do corpo próprio, do mundo da ação, do mundo da física, do físico-material, aí sim, o próprio corpo também está sendo entregue de volta para Deus, está sendo condicionado da maneira que Deus deseja, e com isso se liga, se une, se funde na luz divina. Naquele momento, Deus considera aquele corpo ali pertencente a ele sem bloqueios. Quer dizer, a pessoa tem uma experiência de bloqueio na sua percepção. Se ele ignora esse bloqueio, que diz que o mundo existe sozinho e que não deve nada a Deus, ignora ele e faz por Deus aquilo que Deus te pede, então Deus considera que para os objetos entregues não há mais bloqueio. Eles estão condicionados da maneira que Deus desejou e paira neles a luz divina. E novamente é removido diante deles sensações, tendências, vícios que levam à separação de Deus. É removido deles o vício de separação, a tendência ao egocentrismo de criatura. É removido deles dificuldade de ordem cósmica também. Você pode enxergar que o Rebbe de Lubavitch é uma pessoa que abençoou e funcionava muitos milagres de cura, e geralmente ele condicionava, a pessoa tinha que assumir uma boa decisão, qualquer mitzvah. A pessoa às vezes nem precisava fazer todas as leis da Torá, mas uma mitzvah a mais ele tinha que assumir. Através dessa mitzvah se retirava dele o poder maligno que lhe prejudicava a sua saúde. Às vezes ele dizia qual era a mitzvah para assumir, às vezes a pessoa podia assumir qualquer uma. Quando a pessoa já chegava com uma proposta, pede uma brachai, uma bênção de cura ou de salvação, e ele promete, daqui por diante, começar a praticar a mitzvah tal e tal. E às vezes ele dizia qual era a mitzvah para cada tipo de coisa, dependendo da situação. De qualquer maneira, a força do próprio corpo físico se une e funde na luz divina. Ele se torna uma extensão direta de Deus. Então ele deixa de ser uma criatura onde vigora bloqueio, escurecimento, onde vigora o poder que faz ela sentir e funcionar como separação, como algo separado de Deus. E agora ele passa a ser uma extensão que depende apenas somente de Deus para existir. E é uma coisa querida, uma coisa que está unida com Deus completamente, não tem uma existência própria.
E o poder da ação nós chamamos de terceira vestimenta da alma divina. Os poderes, pensamento, fala e ação são vestimentas da alma, são instrumentos da alma. O instrumento da ação é o terceiro instrumento, o mais afastado da alma, o menos imediato. O pensamento é imediato, tanto é que ele não para nunca. E a fala é um subserviente do pensamento, ela repassa conteúdos que o pensamento falou. A ação já é separada, ela é o nível distante do pensamento. De qualquer maneira, quando faz a vontade de Deus, se une a energia da alma vital, física, do corpo físico, que até o momento da mitzvah recebeu sua vida pelo canal chamado Klipat Noga, camada do enfraquecimento da luz, onde pode haver dois caminhos. É um canal de energia que faz as criaturas que podem ser usadas para o bem ou para o mal, porque a luz divina ali está enfraquecida, então não é valorizada como deveria. Então ela não obriga o comportamento que mantém a ligação com Deus. Ela dá o livre-arbítrio. Pode haver ilusões que a escuridão é vantagem. Então, aqui tem uma mistura de escuridão com luz. Na criatura escurecida antes de fazer uma mitzvah. Quando faz a mitzvah, a força da alma vital, corporal, que até então era neutra, ela tinha os dois lados, ela tinha a tendência de gostar de escuridão e separação, e tendência de gostar de luz e união com Deus. Depois da mitzvah, se transforma, se inverte o seu poder de ligar-se ao mal, se inverte somente para ligar-se ao bom. E aquilo se junta com a santidade da alma divina, que nem a alma divina mesmo. Porque para fazer uma mitzvah prática, precisava de um corpo físico. Então não é só que ele é um subserviente da alma divina, não. Ele é tão indispensável para fazer a mitzvah quanto a alma divina, já que a ordem divina foi no mundo físico, ela foi dada para nós nesse mundo. Então é indispensável ter um corpo físico. E ele é necessário para realizar a vontade divina. E sem o corpo e a alma vital do corpo, a alma divina não teria poder de agir nesse mundo material, onde Deus pediu fazer coisas. Porque a alma divina só age na espiritualidade. E o corpo é físico, ele é um instrumento de agir na matéria. E tem uma camada chamada camada da alma vital, animalesca, que está pairando sobre, ou dentro do sangue humano, que sai do coração e circula no corpo. Então são 3 graus. Tem o corpo físico, a matéria, o objeto, com o objeto chamado sangue circulando ali, um objeto líquido. Nesse objeto líquido paira uma energia espiritual, que é um conjunto de tendências animalescas, tendências que ignoram o seu Criador e reconhecem e valorizam a criatura como um objeto. É aquilo que a pessoa se sente como objeto. E torna-se egocêntrico desse objeto. Ele ama esse objeto que é o corpo dele e cultua somente ele. A alma divina monta sobre esse conjunto das duas coisas e de mais uma camada que é a interface entre eles, chamada alma intelectual, que já tem corpo, energia tendenciosa da matéria, e depois tem a alma neutra. Neutra, ela pode gostar de escuridão e pode gostar de luz, chamada alma intelectual. E ali está ligada, em cima dela, monta a alma divina, que pode inserir pensamentos, que como falamos no Yom de hoje, que tem que usar o poder da mente sobre o coração. Então, a alma divina insere pensamentos na alma intelectual que valorizam a luz, valorizam a união em Deus, a dependência dele, e a ligação, a união com ele, a ação em nome dele, como extensão, e tem o poder da mente sobre o coração, que não deixa o lado animalesco, que é o poder principal no coração, tomar conta. E é uma regra natural
uma regra natural que Deus impõe, que a mente controla o coração, então também a alma intelectual, quando é convencida pela alma divina, controla a alma animal que está no coração. E nesse momento todo o corpo se eleva, se une com Deus de uma maneira que os esclarecimentos da matéria não mais poderão afastar esse corpo de Deus enquanto a pessoa mantém a mitzvah, enquanto ela está envolvida com alguma mitzvah. O ideal seria não parar de fazer mitzvah o tempo inteiro, e com isso nunca estar sujeito da escuridão e da sensação de ser separado que esse mundo proporciona para quem não faz mitzvah. Até aqui a porção detalhe desse dia 19 de Adar.